Boa noite a todos que estão com a gente. Espero que, enfim, estamos com bastante conexão e com pessoas presentes em mais uma jornada da ciência e educação do nosso festival, o Science Film Festival. Ele tem esse nome porque ele é um festival internacional, acontece o mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós conseguimos uma conexão com o festival e estamos legendando e dublando alguns dos filmes que são oferecidos para essa questão um pouco da ciência e nesse tema que são as ODSs, as 17 metas, né, do desenvolvimento sustentável, mas sempre de um ponto de vista da gente poder conversar e orientar as crianças e os jovens de uma maneira interessante sobre tudo que tem a ver com a ciência e com o nosso futuro e com a tecnologia, que são coisas tão presentes na vida da gente e que cada vez mais se tornam indispensáveis. Hoje, a gente tem uma live muito interessante, que os nossos parceiros da Semente Cinematográfica, o Felipe e a Ana Bárbara, vão já falar para vocês sobre os nossos convidados muito especiais, mas antes disso eu quero dizer que esse festival ele deixa à disposição de professores, educadores, pessoas interessadas, pais, mães, cuidadores, filmes dirigidos às crianças e os jovens sobre ciência de uma forma geral, e filmes muito divertidos, muito curiosos, sobre os mais diferentes assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável. Na verdade, esses filmes eles são quase que um pretexto para a gente abrir uma conversa, que é o que nós vamos fazer hoje, e é o que também nós estamos sugerindo que todos os educadores, professores, ao entrar no nosso site do festival, que já vocês vão ver aí o link, vocês vão se inscrever, vocês vão ter acesso aos filmes e vão poder desfrutar até o dia 20 de dezembro de todo esse material, que inclusive vem acompanhado de um guia didático, um guia com pequenas experiências, pequenos jogos e coisas para se fazer junto com as crianças durante qualquer tipo de momento, numa atividade prazerosa. Então, enfim, meu nome é Beth Carmona, eu há anos também faço o Festival com Kids, a gente acredita muito que o audiovisual é um super instrumento, é uma super linguagem para a gente conectar as crianças e os jovens com a ciência, por isso nós estamos trabalhando com isso, e as crianças, que são naturalmente esses bichinhos, falando de uma maneira muito carinhosa, tão curiosos, que querem saber de tudo, que perguntam tudo e que investigam tudo, é esse exatamente o espírito do pensamento científico, o espírito da investigação que a gente quer fazer brotar cada vez mais nessa futura geração. Então, nós aqui do ConKids e do Science Film Festival Internacional e Brasileiro, damos as boas-vindas a essa jornada da ciência e educação. Chamo agora a Ana Bárbara e o Felipe, que vão conduzir esses trabalhos com os nossos convidados muito especiais para falar sobre as crianças por dentro da ciência. Esse é o nosso tema da live. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Eu sou a Ana Bárbara. Eu sou o Felipe. Então, sejam bem-vindos, né, e bem-vindas ao último encontro. Hoje é o último encontro da jornada de ciência, né, e educação. E é uma alegria estar aqui nessa noite, que considero muito, muito especial. Né? Como a Beth falou, essa jornada faz parte, né, da programação do Science Film Festival,
com uma amostra de filmes, né, em torno da ciência, né, e relacionando com a educação, como já foi dito. E aí, do conjunto de filmes que está disponível na plataforma para acesso, que daqui a pouco também vai estar aí no YouTube, a gente escolheu 2 curtas que estão diretamente ligados ao tema do encontro de hoje à noite, né, que são as crianças por dentro das ciências. E são eles, os filmes Experimenta, Ciência das Crianças, uma produção do Chile, e A Casa do Pequeno Cientista, O Segredo das Cores, que vem da Tailândia. Os 2 filmes são filmes de não ficção, são documentários, e eles apresentam de uma forma divertida como as crianças se relacionam com a ciência. O primeiro, a partir do interesse das crianças de descobrir como as cores funcionam, e o segundo acompanha o dia em que as crianças assistem pela primeira vez o eclipse total do Sol. As crianças nos filmes não só investigam, né, algo de interesse delas, como também elas experimentam uma forma mais significativa e lúdica de aprender questões científicas. E ao assistir aos filmes e ver também como as crianças se relacionaram com as questões, né, que despertaram o interesse delas, eu pude ver o quanto é interessante, né, a possibilidade da gente descobrir as coisas a partir do mundo, né, o mundo como esse laboratório natural, né, que está disponível para a gente investigar, como Beth bem mencionou na fala dela, né. Tem muita coisa que acontece e que pode ser explicada de um jeito fácil ou difícil. Isso vai depender do que temos interesse de saber. Um caminho possível é a investigação que pode ser feita por cada um de nós a partir do primeiro passo. O que eu quero saber, né? Daí podemos experimentar para tentar encontrar algumas respostas. E eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente pensa as crianças por dentro da ciência. Pensar em formas e maneiras de incluir a participação das crianças e, sobretudo, estimular a participação delas, né, de forma efetiva, de uma forma que elas se apropriem e com autonomia. E isso me faz pensar também nas possibilidades de aprender e acessar o conhecimento de um modo mais interessante, no qual a gente pode se apropriar e tornar mais significativo aquilo com que nos relacionamos e que desperta a nossa curiosidade. Imaginar uma escola que abra espaço para esse tipo de relação é um grande sonho. E é um pouco disso que vamos tratar nesse encontro, para buscar apresentar ciência a partir dos relatos de experiência de estudantes e de professores que são bem inspiradoras para nós e que desejamos muito compartilhar aqui nesse encontro. É isso. Felipe? Ele caiu? Ok, então vamos lá. Então, nesse momento, eu quero apresentar aqui os nossos convidados queridos, muito especiais, que vieram aqui com a gente. Tu voltou? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Gente, desculpa, caí. Estou de volta. Ok. Acontece, né? Minha gente, então vamos lá. Vou ajudar aqui na mediação, tá? Da apresentação dos convidados e da conversa. Estou muito feliz por estar aqui, junto com a Ana Bárbara. De algum modo, a gente está dando continuidade para uma reflexão que já vem se estendendo ao longo de 2 semanas, né? Então, eu acho que para quem não assistiu às outras participações, às outras lives da jornada, vale a pena acompanhar, né? Correr atrás aqui no canal do Conkids e ver as outras discussões, que de algum modo a gente está dando continuidade para elas, tá? A gente, então, traz estudantes e professores, né? De contextos diferentes e que vão apresentar também suas experiências de diversas maneiras com as ciências, né? A gente traz a Aline Ramiro, né? Ela é uma das estudantes da Escola Nossa Senhora do Carmo, uma escola lá de Bananeiras, no interior da Paraíba, que trabalha com a pedagogia de projetos, e a Aline ela vai contar um pouco mais para a gente sobre isso. A amiga dela, a Manu Maria Emanuela de Souza, ela também estuda na mesma escola, Nossa Senhora do Carmo, e aí eu mando um salve
para as professoras e os estudantes que estão aqui acompanhando a live, né? Com certeza tem bastante gente aqui, as amigos e amigas e professoras das meninas, tá? Ela também vai contar a sua relação com as ciências, os seus projetos, tá? Bom, aí passando para os adultos, o professor Felipe Baunilha, ele é um professor da rede estadual aqui de educação da Paraíba, né? Tem mestrado em políticas educacionais pela UFRJ e também tem uma experiência, né, um projeto do Estado, né, com a Finlândia, né? Aí o Felipe pode contar mais. E o professor João Guilherme Camargo dos Santos, que é cofundador da Escola do Inventor, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? E eles fazem lá um trabalho com os métodos ativos de aprendizagens com foco em STEAM, que é uma metodologia que eu acho que vale a pena conhecer. O João vai conversar um pouco mais sobre isso com a gente, tá certo? Vou deixar para que vocês também se apresentem em mais detalhes, caso queiram, né, das suas trajetórias. E aí a gente pode começar, então, a nossa conversa. Vou passar a palavra para Alice. E aí, Alice, fique à vontade, se precisar da gente, a gente está por aqui, tá? Pode começar. Boa noite, eu me chamo Alice, eu tenho 11 anos, moro na Paraíba, aqui em Bananeiras, e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha escola e sobre as ciências. Então, na minha escola, ela tem uma metodologia, digamos, diferente das outras. Lá, a gente escolhe o que a gente quer estudar e, a partir daí, formamos um roteiro que tem os assuntos de português, matemática, histórias, as matérias básicas e o que a gente quer estudar. Um exemplo, o corpo humano. Se eu quiser estudar o corpo humano, esse vai ser o meu novo projeto. E então, meu professor me ajuda com os meus assuntos. E no ano de 2018, a minha escola começou a fazer os projetos em base com os ODS. E foi o meu primeiro projeto de ciências, que foi alimentação saudável. E eu fiquei muito feliz, que eu adorei. Deu para estudar sobre a alimentação, sobre algumas coisas do corpo. E eu também assisti os filmes da ciência, que eu achei muito legal o eclipse. E eu achava que durava mais tempo. Só que não dura. E agora eu quero muito, 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 muito ver um eclipse na minha vida. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. E é isso. Alice, conta um pouquinho para a gente como é esse jeito de estudar com a pedagogia de projeto, sabe? Vocês definem um tema, como é que é junto, é sozinho, e como é que vocês estudam ciência, e como é que vocês se relacionam também com outras matérias? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No de anatomia humana, tem muitas pessoas da escola que querem estudar isso. Então, nós formamos um grupo e colocamos todas as nossas curiosidades num papel. E juntos, nós temos um mediador, que ajuda a gente no projeto. E é muito legal. E aí, o nosso professor coloca os assuntos, ele tenta encontrar os assuntos de português e matemática que entrem no nosso projeto. E aí fica muito mais divertido de estudar, porque eu acho mais legal estudar algo que a gente gosta. Então, eu acho a metodologia da minha escola muito bacana. Entendi. E você havia dito para a gente antes aqui na sala que você fez um trabalho sobre anatomia esse ano, durante a quarentena. Como é que foi? Antes de começar a quarentena, eu tinha escolhido o projeto de anatomia humana. E aí a gente começou a estudar sobre os sistemas do nosso corpo e a entender melhor. E eu fiquei muito triste quando começou a quarentena, porque eu achava que não ia ter aula. E aí eu ia deixar o meu projeto para trás.
Sendo que aí teve as aulas remotas e eu ainda consegui estudar. A gente se encontra com a mediadora do projeto e ela explica tudo que a gente não entende e é muito legal estudar até à distância. Eu prefiro estudar pessoalmente, mas à distância também dá para se aprender muito, 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 muito. Muito legal, Alice. A gente conhece a escola, né? Temos um trabalho em parceria lá com a escola, e não é incomum estar andando pelo pátio e ver um grupo de crianças fazendo algum tipo de experimento, né? Depois vocês podem contar experimentos, não só de vocês, mas de outras crianças que vocês lembrem e que acontecem na escola, né? Então, acho que isso é uma virtude, né, da forma como a escola trabalha, porque permite não só que as crianças escolham os seus objetos de estudos a partir da curiosidade, mas que tenham tempo, né, e recursos à disposição para desenvolver os seus experimentos e também a relação com os estudos de outras disciplinas, né? Tornando essa aprendizagem em ciências também significativa na vida de cada um, né? Bom, Manu, entra na conversa com a gente. Oi, meu nome é Manu, eu tenho 9 anos e eu moro na Paraíba, na cidade de Alânio. O que eu mais gosto de fazer é andar de bicicleta, comer muito, brincar. E às vezes eu gosto de fazer trabalhos de ciências, uma experiência. Porque quando eu estou entediada sem fazer nada, aí eu gosto de fazer essas coisas. Por exemplo, teve um dia que eu queria muito pintar, estava com uma vontade tão grande que eu já estava entediada de ficar tanto no celular. E aí eu queria pintar, só que eu não queria pintar com lápis e papel. Eu queria pintar a parede aqui de casa. Só que aí não tinha como pintar a parede com tinta. Aí eu pensei, que tal pintar com água? Aí eu pintei com água, porque eu já tinha me inspirado num vídeo que eu assisti de uma menina pintando uma parede de pedra com água e um pincel. E eu pensei assim, será que também não pode uma parede de cimento daqui de casa normal? Porque a parede daqui de casa e a de pedra é a mesma coisa, é sólido. E quando a menina pintou a água na parede de pedra, a cor da pedra, que era mais clara, ficou mais escura e ficou um contorno para o desenho. E quando eu comecei a pintar na parede, ficou a mesma coisa. Isso também serve de exemplo do filminho do Festival de Ciência, que o nome é Segredo das Cores, das crianças tailandesas. As crianças tailandesas queriam descobrir um novo jeito de colorir, que nem eu. E aí elas pegaram alguns materiais para fazer essa experiência, que foi lápis hidrocor, aqueles de canetinha, grafite. Elas também pegaram álcool, borrifador, tinta. Elas também pegaram, deixa eu lembrar, folhas. Elas pegaram várias coisas. E pegaram a tela, a bolsa. A primeira experiência dela, que elas fizeram no filminho, foi que as crianças tailandesas, elas fizeram o quê? Elas pegaram a tela dela, que era a bolsa, e aí foram desenhando com lápis grafite, que é bem comum. E depois contornando com a caneta hidrocor preta. E borrifaram na tela e as cores do desenho foram se espalhando e ficando mais escuras e mais claras. Isso tornou um tom bem interessante e diferente. Isso tem a ver com a minha experiência, porque elas descobriram um novo jeito de colorir. E eu também descobri um novo jeito de colorir. Por isso que eu acho que essas duas experiências do filminho e a minha tem uma coisa a ver com a outra, pelo menos eu acho. É só isso que eu tento para dizer mesmo. Eu acho legal que você encontrou um jeito de colorir a parede que tua mãe não fica brava, né? Porque daí você usa água para pintar a parede, só que ela vai evaporar depois. Aí dá para você
se divertir sem tomar bronca. Mas isso foi um acordo, né, Alice? Manu, que tu fez com tua mãe, né? Isso. A minha mãe, ela gostou que eu pintasse a parede, porque ela não se importou. Aí o que ela fez? Em vez de ela me dar uma bronca, ela foi pintando junto. Porque ela amou, ela pegou outro pincel que tinha aqui em casa e foi pintando junto. Isso foi muito legal. É só isso mesmo. Tá. Gente, a gente depois vai conversar com os professores, né? E vou chamar a atenção para o STEAM, né? Que depois o João vai falar um pouco mais, mas é a articulação de diversas disciplinas de exatas, né? E a letra A do STEAM é de artes, né? Então, inclusive na live passada a gente conversou um pouco sobre isso, né? Do engajamento, né? Do encantamento pelas ciências, né? E como é que a gente faz? E as artes é uma boa maneira, né? Não à toa a gente está aqui no Festival de Cinema, né? E tá discutindo de uma forma transversal as questões das ciências, né? E aí tanto a Alice quanto o Manu participaram de um projeto ano passado, né? Elas produziram filmes, né? A partir dos projetos de pesquisa que elas estavam desenvolvendo. E aí eu separei um trechinho aqui de um filme, do processo de criação de um filminho que a Manu fez junto com a turma dela, né? Que foi sobre a poluição dos mares pelos sacos plásticos. Então, ela fez um filme carta para um saco plástico. Esse é só um trechinho. Aí, Manu, eu vou mostrar, vamos ver se a minha internet vai ajudar. E aí, depois você pode comentar um pouquinho do seu filme, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá, acho que já está gravando. Vamos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e eu tenho 8 anos e estudo no Espaço Santa Terezinha. Oi, gente, meu nome é Alana, eu tenho 7 anos e também estudo no Espaço Santa Terezinha. Nós viemos gravar um áudio sobre o nosso filme Carta, que tem o título Querido Plástico. A nossa carta foi construída com o lembrete de cada aluno que estudou no nosso projeto Lixo, que foi o projeto do começo do ano. E com o trecho que cada aluno foi falando, a gente conseguiu construir a carta. E também vocês devem estar perguntando: Manu, Alan, por que esse plástico caiu? Gente, o nosso projeto de antigamente foi o lixo. Não era, Lana? Então, a gente relacionou o plástico para representá-lo a nossa carta sobre o projeto Lixo para o filme Carta. Então, a gente vai contar a nossa carta. Querido plástico, e aí, como você está? Tudo bem? Soube que você foi jogado no mar e uma tartaruga lhe confundiu com Alma. Craquete. De novo no começo. E aí, Alice? Desculpa, Alice, não, Manu, depois a gente passa para você. Conta pra gente, esse projeto era o quê? Foi sobre o lixo? Foi sobre o planeta? Esse projeto era o que vocês estavam querendo estudar, né? Assim, no começo do ano, quando a gente foi estudar, aí eu estava no 3º ano com a tia Jailson. E também a minha melhor amiga, que é a Lana, essa que fez o vídeo. Aí a tia Jailson mandou, quando a gente no caminho, se a gente visse o mais que visse as coisas, assim, o caminho para ir para casa, no ônibus, na van, aí ela pediu que a gente fizesse alguma coisa. E quando a gente chegasse na sala de aula no dia seguinte, falar essa coisa e ver o que tinha mais votação, se era a sua, ou de outra pessoa, ou de outra. Quando a gente chegou no dia seguinte na sala, aí ficou todo mundo falando sobre o seu negócio que viu mais. Aí 5 ou 6 pessoas falaram de uma coisa diferente. Quando a primeira pessoa, que não lembro, falou sobre lixo, as outras concordaram também. E todo mundo estudou sobre lixo no começo do ano. Isso foi muito legal, porque a gente fez várias coisas. A gente fez vários projetos, cartazes,
interpretou coisas no pátio e até excursões. Foi muito legal. E teve um tempo que Tia Jaesi mandou só eu e a Lana ou outros do espaço fazerem uma carta de alguns lembretes, tipo assim, os alunos que estudavam sobre o projeto Lixo faziam alguns lembretes, e esses lembretes eram relacionados à vida marinha. E eu e a Lana se inspiramos em fazer uma carta sobre a vida marinha, o tanto de poluição que tinha no mar, e que as tartarugas, golfinhos e animais, etc., engoliam alguns lixos. E muitas vezes esses lixos se relacionavam a uma sacola que a tartaruga engolia e às vezes passava mal e morria. Isso era muito triste. E aí a gente resolveu fazer uma carta sobre isso. Até que Tia Gitânia chegou e ela quis gravar um áudio sobre a gente fazendo a carta, lendo a carta. E aí a gente falou bem direitinho no começo, a gente foi começando a fazer e teve vários erros de gravação, vários. E teve uma hora que a gente conseguiu e mostrou para todo mundo. Esse aí foi mais um dos erros de gravação, que o microfone caiu. E todo mundo riu, acredita. Aí ela ficou, eita. Aí isso foi muito legal e interpretou uma coisa muito linda. Que até o final de que é bem grande, assim, é uma coisa muito linda. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que a gente quis dizer. Tipo, não pode jogar coisas no mar. É muito ruim isso, porque todo mundo não. Os animais marinhos engolem e isso é muito ruim para a vida marinha. Então é isso mesmo que eu queria dizer sobre esse filme, que foi muito engraçado. Obrigado, Manu, pela sua participação. Alice, você quer voltar e complementar a sua fala ou a gente roda com os adultos e depois a gente volta na roda de conversa? Você quer contar um pouco das experiências que você teve? Eu lembro que eu não fiz uma experiência, mas eu achei muito legal a experiência que eu vi. Que no ano passado eu estudava com tia Lidiana. E aí, os meus amigos, que eles eram do 9º ano, ou eram do 8º, aí eles viram uma experiência que se você passasse um pente de cabelo no cabelo e colocasse um papel, ele voava. E aí eu lembro que eles ficavam testando o cabelo de todo mundo para ver qual era o melhor cabelo para voar os papéis. E aí foi muito engraçado. E aí eu também lembro que eu fiz uma experiência da trilha dos sentidos. E aí eu e minhas amigas, a gente organizou várias coisas que era para ativar os sentidos, como a visão, o paladar, o olfato. E aí a gente colocou uma música, deixou tudo escuro. E todo mundo da minha sala queria participar. E aí a gente colocou pó de café para eles cheirarem, flores. E aí eu lembro que para sentir o gosto, a gente colocou suco de limão. E aí eles ficavam com uma cara muito feia. Eu acho que eles não gostam de limonada. E aí eu lembro que foi muito engraçado. E eles faziam um desenho no final, que era da visão, do que eles sentiram. E muita gente disse que não confiou em mim como a guiadora. E eu fiquei indignada. Mas eles gostaram da experiência. Pelo menos foi bom. Beleza, Alice. Olha, eu vou passar pelo horário, eu vou passar a roda, a conversa, né? Vou girar a roda da conversa, tá? Aí depois a gente volta a conversar mais sobre as experiências na escola, tá bem? Professor Felipe Baunilha, a palavra é sua. Pode se apresentar, se quiser complementar a apresentação, e aí fique à vontade. Valeu, Felipe. Boa noite, pessoal. Meninas, arrasaram. Fiquei aqui, encantado com as histórias de vocês. Vocês, se garantem muito. E devo dizer mais uma coisa, né? Assim, acho que parabenizar também, porque, não sei se vocês sabem, mas hoje, apesar de estar mudando, as mulheres ainda são minoria na ciência, né? Assim, nas pesquisas e no desenvolvimento
científico, não porque as mulheres são menos inteligentes, mas porque sempre foram proibidas, né, de chegar perto das ciências. E acho que é ótimo ter vocês duas aqui para debater com dois marmanjos, né, que estão aí também nesse mundo das ciências. E foi muito bom escutar vocês. Bom, pessoal, meu nome é Felipe Baunilha. Baunilha é sobrenome, de fato, tá, menina? Vocês podem me chamar de Baunilha também. Eu sou professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino há 8 anos, né? Mas já sou professor há 10 anos, já dei aula para jovens e adultos também. E como o meu xará Felipe falou, eu, além do meu curso de Biologia na UFPB, de ter feito outros estudos aí de mestrado aqui no Brasil também, tive uma experiência muito bacana, né? 2 anos consecutivos agora, 2018 e 2019, passei 1 mês em cada ano, né, totalizando 2 meses, vivenciando um pouco nas escolas finlandesas, né, conhecendo um pouco melhor o método finlandês de educação, né, um dos países mais conceituados em educação no planeta, né, do ponto de vista da aprendizagem. E o que vocês estavam falando para mim agora, para mim não, né, para nós todos, se assemelha muito ao que eu vi por lá, né? E não à toa, um professor, um educador que eles estudam muito por lá, é um carinha chamado Paulo Freire. Não sei se vocês já ouviram falar desse senhorzinho, ele já morreu, né? Mas foi um grande educador brasileiro, né? O patrono da educação brasileira, né? É a nossa referência máxima. E na Finlândia se estuda bastante Paulo Freire, né? Se estuda e se pratica, né, o legado de Paulo Freire, que foi justamente uma educação a partir da vida das pessoas, né, dos interesses, né, e da experimentação, que é basicamente isso que vocês falaram aí. Bom, como eu falei, eu já estou há 8 anos na rede estadual de ensino, enfrento uma dificuldade muito grande para pensar experimentação nas aulas de ciências e biologia, né, basicamente por uma questão de tempo, né? Acho que essa experiência que vocês têm na escola de vocês é maravilhosa, né, que as crianças falaram aqui, que mostrar que a aprendizagem requer não só envolvimento, mas também a dedicação de um tempo, requer tentativa e erro, requer frustração, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa maravilhosa e não dá certo, mas o erro também ajuda a gente a aprender, né? Felipe, eu pensei aqui, já que a gente está falando dos filmes e das crianças na ciência, a Manu falou um pouco da experiência dela aí como pintora da sua própria parede, né? Queria que a gente soltasse aqui aquele trechinho do filme A Casa do Pequeno Cientista, O Segredo das Cores, né? Um trechinho curtinho, 2 minutinhos, só para a gente contextualizar um pouco sobre o que nós estamos falando. Pode ser, Felipe? Você está aí? Eu caí, mas eu estou aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Então, dá para você soltar o trechinho lá do filme agora? Sim. Vamos, só um minutinho, deixa eu preparar aqui. Vamos pegar essas. Por que será que as folhas têm tantas cores? Quer pegar comigo? Quero. Vamos pegar mais algumas. Tá bom. Essa aqui que é verde e roxa. Você pode me dar essa daí? Essa aqui é bem bonita. É verde escura e roxa. É perfeita. Aqui. Vamos agora? Tá bom, vamos. Essas folhas lindas devem esconder algum segredo. Essa folha é vermelha e verde. Isso significa que essa folha tem muitos tipos. A minha também tem mais de uma cor. Ela é verde, roxa e vermelha. E é bem bonita. Eu acho que ela é assim desde que ela era pequena. Mas é que eu não tenho certeza. Essa daqui é verde e é vermelha também.
vou colocar álcool. O meu líquido ficou verde, olha só. A minha ficou amarela, o líquido vai subir todo pro papel. A gente conseguiu 3 cores com a folha verde. Verde escuro, verde claro e amarelo. Aqui é amarelo, amarelo verde e verde claro. E nesse aqui tem amarelo escuro e bege. Tem mesmo, e é muito bonito. Mas a outra é mais. Tem 4 cores. A folha vermelha com muitas cores, minha favorita. É muito linda. Ela é rosa, tem rosa, verde, amarelo e magenta. São 4 cores. A gente achou o segredo das cores naturais. Que legal! Valeu, Felipe. Bom, travou um pouquinho aqui, mas eu acredito que deu para todo mundo ver, né? Acredito que Manu, na experiência dela aí de pintar a sua parede, deve ter passado por um processo parecido. Mas o que é que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco, né, sobre essa temática de crianças na ciência, né? De que, primeiro, uma questão fundamental para a gente compreender isso é a gente aprende fazendo. Não só as crianças, qualquer pessoa, a gente aprende fazendo, né? A grande maioria das coisas. Óbvio que depois que a gente já tem algum conhecimento de algumas questões, a gente aprende lendo também, aprende conversando, né? Mas, em especial, a gente aprende fazendo, né? Aprende experimentando, né? Nesse trechinho do filme, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas dá para a gente notar, né? Quem não viu pode ver depois no site, né? Depois aí basta acessar o site aí para dar uma olhada. As crianças, elas fazem uma observação das folhas, né? Observam folhas de formatos diferentes, de cores diferentes, classificam essas folhas. Depois, elas experimentam macerar, né? Triturar essas folhas, macerar, amassar um pouquinho ali, colocar álcool para ver o que é que cores vão sair dali, né? E elas vão falando sobre cores, texturas, né? E veja que é óbvio que o filme tem uma edição, mas boa parte das reflexões está sendo feita ali pelas meninas, né? Pelas meninas do filme, né? Ou seja, a aprendizagem ela é baseada essencialmente na prática, né? E o nosso cérebro ele funciona muito melhor, né? E consegue compreender muito melhor as coisas a partir não só do sentido visual, né? Mas quando a gente envolve outros sentidos, né? Alice falou aí da ideia da trilha dos sentidos, né? Isso estimula o nosso corpo aprende, né? Através de todos os sentidos, né? Eu acho que isso é um elemento essencial na aprendizagem de ciências. E por que tantas crianças têm dificuldade, crianças e adultos, né? São crianças aqui porque eu tenho, mas crianças e adultos têm tanta dificuldade de aprender ciências, né? Basicamente porque nós, professores de ciências, até bem pouco tempo atrás, a gente era formado na universidade para repassar, para reproduzir uma linguagem especificamente científica, né? Então, a gente nas ciências tem nomenclatura para tudo, né? Eu posso falar aqui uns 20 nomes bem feios para vocês, né? De célula, complexo golgiense, mitocôndria, ribossomo, né? Ou seja, são várias palavras que nós não usamos no nosso dia a dia, né? Não é de comum utilização, e que vem levando a gente, né? A gente que eu digo professores de ciências, a repensar o ensino de ciências, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Inclusive, nós usamos hoje um termo que a gente chama de alfabetização científica, né? Não sei se é o melhor termo, mas ele traduz bem, pelo menos para quem não é da área de ensino de ciências, né? O que é que isso significa? Quando uma pessoa é analfabeta, o que é que acontece com ela? Ela não consegue entender as palavras, ela não consegue ler as palavras, principalmente ler as palavras, né? Nem escrever as palavras. Então, quando a gente diz que uma pessoa
o ensino de ciências ele precisa passar por um processo de alfabetização científica é justamente para dizer assim, olha, quem não é do campo quem não é professor de ciências, não necessariamente vai entender o que a gente está falando. Então, é preciso que a gente utilize uma linguagem mais simples e, principalmente, que a gente utilize elementos práticos, elementos palpáveis, né, que a gente possa usar o tato, elementos que a gente possa sentir o cheiro, que a gente possa ver, como no exemplo, no outro filme, a gente não vai exibir aqui, mas o outro filme é falando, a Alice até falou, eu queria ver um eclipse, eu nunca vi um eclipse daquele jeito. Né? Porque, ao ver, o nosso cérebro ele consegue projetar muito melhor, abstrair melhor, né? Não sei se as meninas já ouviram essa palavra bem diferentona, abstrair, né? Mas ela consegue abstrair melhor para aprender. Não adianta nada eu falar assim, no céu tem um eclipse. Não funciona assim a nossa aprendizagem. Né? Pronto. A Alice foi lá no livrinho dela e viu que existe um eclipse solar. Ok, ela pode até decorar que houve um eclipse solar, mas ela vê o eclipse acontecendo, sentir aquela sensação e depois ler novamente o que está no livro, tem um efeito completamente diferente. Né? Acho que as meninas vão concordar comigo, depois elas podem, inclusive, falar. Né? Um segundo elemento que eu queria colocar aqui, e me parece que as meninas estão vivenciando isso por lá também na escola delas, é de que, além da aprendizagem ela ser muito melhor e ser mais significativa através da prática, a aprendizagem ela é essencialmente social. Como assim? A gente aprende muito melhor em equipe do que sozinho. Ou seja, não estou dizendo que a gente não aprende coisas sozinho. A gente aprende coisas sozinho. Mas quando a gente pode conversar com outras pessoas, fazer em conjunto e dialogar, isso ajuda muito mais. Porque às vezes uma coisa que a Alice está tendo muita clareza, ela já está sabendo o que é, Manu não sabe. E aí elas podem conversar sobre isso e isso faz com que a aprendizagem se desenvolva muito mais rápido. Eu tenho um filhinho aqui de 3 anos na minha casa. Ele não está aqui agora, porque se ele estivesse aqui, a live ficaria um pouco mais difícil. Ele ia querer aparecer, ia querer falar. Mas ele está numa fase da vida, né, que quase todas as crianças passam bastante tempo nessa fase, mas nos 3 anos isso aflora com maior vigor, que é uma metodologia científica maravilhosa. Inclusive, na Finlândia, nas escolas da Finlândia, os professores usam muito para qualquer disciplina. Eles chamam de metodologia dos porquês. Fazer a pergunta, por que 3 vezes? Ana Bárbara, por que você foi estudar cinema? Aí Ana Bárbara vai dizer assim, porque eu gosto. Por quê? E depois de novo, por quê? Ou seja, essa metodologia dos 3 porquês, ela ajuda bastante, né, a pensar o que é o fazer científico. Né? Toda criança é uma cientista nata. Né? Agora a gente vai tolhendo, né, isso assim. Menina, não pinta essa parede. Menina, você não sabe quebrar um ovo na cozinha. Né? Eu gosto bastante de utilizar nas minhas aulas de ciências exemplos de culinária. Né? Culinária é uma ciência maravilhosa, né? Assim, você experimentar, utilizar temperatura, mistura, depois comer, né? Dá prazer, então, ou seja, aquilo ali vai ficar na sua memória. Tipo assim, eu tive uma aula de ciências na 4ª série, eu nunca, nem chamo mais 4ª série, viu, meninas? Agora chama 5º ano, mas na época era 4ª série, que a nossa professora estava dando aula sobre sistema digestivo de animais. E ela foi falar sobre o sistema digestivo das galinhas e pediu para que todo mundo levasse uma moela, fosse com sua mãe ou com seu pai, com seu responsável, no frigorífico e comprasse uma moela de galinha. E todo mundo levou a moela inteirinha para a sala de aula, abriu com uma faca, e olha que a gente, criança, né, não podia pegar em faca, mas aí era com supervisão da professora. Pega a moela, abre com a faca, a professora foi explicando, mostrando cada estruturazinha ali da moela, e depois ela fez uma panelada de moela e a gente comeu, e foi assim, maravilhoso. Eu nunca esqueci
dessa coisa. Aprendi que a galinha come milho e que a moela serve para poder ajudar a digestão do milho. Ou seja, a prática, ela marca demais a nossa aprendizagem, né? E deixar as crianças e adolescentes em geral, livres para testar, para aprender a partir da prática, é fundamental, né? Infelizmente, o nosso sistema de educação, a nossa escola, ela não é muito aberta para isso, né? Todo mundo aqui já passou pela escola, ou está na escola, já passou pela escola, e sabe que é assim, a aula tem 50 minutos e agora você vai escutar o conhecimento. E aí o professor vai lá e fala o conhecimento, você não aprendeu bulhufas, depois está lá lendo o livro de matemática, tentando entender o que é um polígono, porque é uma palavra difícil, você não sabe o que nada é polígono, porque aquele conteúdo ele foi explicado de uma maneira dissociada na nossa prática cotidiana, né? Esses dias eu aprendi, veja só, eu sou professor de ciências, mas esses dias eu aprendi que a hipotenusa, né, triângulo lá, era a soma do quadrado dos catetos. E que o quadrado era, de fato, um quadrado que a gente desenhava, e por isso que chamava quadrado dos catetos. Veja, isso nunca me foi dito na escola, né? E isso foi maravilhoso quando eu descobri isso como professor de ciências. Nossa, se tivesse me dito isso, eu nunca tinha tirado uma nota baixa na prova de matemática, né? Então, isso é o que eu quero dizer quando a prática ou exemplos que ajudem a gente a criar uma imagem sobre o que essa aprendizagem em ciências, esses conhecimentos em ciências, ela facilita demais a nossa aprendizagem, né? Então, Felipe, só me diz aí quanto tempo eu tenho ainda. Já acabou meu tempo? Mais 3 minutos, Felipe. Tá. Não, tudo bem. Eu vou já concluindo aqui, é mais para trazer esses elementos e da dificuldade. Veja, eu não estou aqui colocando sua responsabilidade nos professores, né? Mas vocês têm que puxar as orelhas dos professores de vocês e dizer, olha, não estou entendendo, eu quero saber o que é melhor, né? Então, peça para os professores, eu sou professor de biologia, então eu gosto de fazer iogurte a partir do leite na sala de aula. Não é fácil, porque a gente só tem 50 minutos, é diferente da escola das meninas aí, que é a pedagogia de projetos, né? Então, as aulas tradicionais com 50 minutos, elas limitam demais o nosso tempo, né? E o que limita também é o medo das pessoas de a gente fazer coisa errada. Mas a ciência, ela só se aprende, ela só evolui fazendo coisas erradas. Porque é a partir do erro também que a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, Manu poderia ter assim, feito uma obra de uma arte um pouco estranha na parede dela, né? Se a mãe dela chegasse lá e desse um grito nela, provavelmente ela ia ficar um pouco frustrada e não ia mais tentar pintar a parede, né? Porque sabia que ia levar um grito, né? Mas se a mãe, como a mãe dela, né? E parabéns para sua mãe, Manu. Beijo, mãe de Manu, você arrasou, que fique junto com sua filha, vá construir um processo de aprendizagem junto com ela. Aqui em casa, a gente, para evitar que as paredes ficassem completamente riscadas, né, colou um adesivozinho na parede e criou um cantinho do desenho, das artes e tal, né, para também estimular esse processo de prática aí, né? Então, gente, para início de conversa, enquanto professor de ciências e biologia, eu queria apresentar esses elementos, né? Assim, de que a coisa da prática para aprendizagem em ciências, para aprendizagem em qualquer coisa, mas em especial de ciências, ela é fundamental, porque as ciências, elas são um campo completamente novo para a maioria das pessoas, né, que não são superdotadas e que precisam aprender, né, de fato, os conceitos e as terminologias, né? E isso é um processo. Conhecimento não é algo que a gente simplesmente tem ou não tem. Não é um negócio que a gente compra no mercado, né? A gente precisa desenvolver, né? E desenvolver significa dizer que algumas pessoas desenvolvem mais rápido, outras desenvolvem mais devagar, e é preciso acompanhamento. E por isso que é maravilhoso a escola das meninas não ter prova, porque a prova geralmente vai frustrando as pessoas. As pessoas erram na prova e recebem uma nota vermelha e ficam frustradas e acham que são burros e que não sabem mais nada, né? E não é isso que acontece, né? Assim, o que acontece é que a gente precisa ser estimulado, as crianças precisam ser estimuladas a aprender
e a experimentar. Então, meninas, ó, arrasaram, né? Espero que alguns professores e professoras que estejam assistindo vejam que essa experiência, né, e que essas questões, elas de fato ajudam na aprendizagem, né? E que a gente possa pensar um processo de educação e ciências muito mais leve e muito mais divertido, né? Porque ninguém aguenta ficar sentado com a bunda na cadeira escutando o professor falar e copiar no quadro, né? Muito bom, Felipe. São com os relatos da menina, para a gente refletir. Tem muitas interações, tá? A gente depois vai, no tempo que tiver, depois das contribuições de João, a gente vai fazer uma rodada aqui com os comentários, tá? Para vocês falarem. E acho que Felipe traz uma coisa importante, que é a gente pensar o ensino das ciências contextualizado, né? Contextualizado na vida das crianças, no contexto, na relação, na realidade social, histórica, tudo isso é muito importante. A gente é parte do planeta e, através da ciência, a gente também interfere no planeta e constrói uma realidade, né? Eu acho que é importante que a gente encare a aprendizagem das ciências de uma forma integral, né, do desenvolvimento do ser humano, né, Felipe? Que a gente não mistifique a ciência na direção do treinamento, né, puramente técnico, mas na contextualização dessa aprendizagem para a promoção de uma qualidade de vida, né, e de preferência para todo mundo, né, para todos os seres, né. O João tem muita experiência ele tem uma escola para crianças, né, e adolescentes, tem muita experiência com essa aprendizagem interdisciplinar, né. Aqui durante a semana no grupo com as crianças ele propôs vários desafios, então tem muito a contar assim, sobre o uso de metodologias ativas nas aulas, né, na aprendizagem das ciências. Então, João, a palavra é sua, fique à vontade. Você tem de até 20 minutos para falar. Massa, obrigado, boa noite. Queria agradecer, estou muito feliz aí de estar com a Manu, com a Alice, com o Felipe, com vocês todos. Estou encantado com as meninas aí. Vejo que elas são duas inventoras já, né, com grande potencial aí. Né, Manu, gostou? E queria agradecer, né, pegar um pouco a deixa da fala do Felipe, né? Eu concordo plenamente com o que ele diz, né? A gente costuma falar na escola de inventor que você pode falar 10 vezes para um aluno como é que aperta um parafuso. Não, nenhuma dessas vezes vai ser igual você dar o parafuso, dar a chave na mão e mandar ele apertar o parafuso, né? Então, a gente acredita que profundamente na educação mão na massa, né? A questão do erro, né, do acerto, do teste, da validação. A gente acha que o processo é muitas vezes muito mais importante do que o resultado, né? E que o desapego do resultado abaixa muito o nível de estresse e aumenta o aprendizado, né? E aí eu queria começar lançando um desafio para todo mundo aí. As meninas já sabem, porque eu lancei o desafio. Então eu vou passar um videozinho, eu vou compartilhar minha tela, tá? Então, espera aí, vamos ver. Pronto. E aí eu vou dar o play aqui, vamos lá. Tá passando? Tá passando? Tá passando o vídeo? Eu tô falando?
Não deixa eu receber. Isso foi... Então, passou o vídeo aí? Fiquem em dúvidas, passou. Então, eu vou deixar aí para o pessoal que está assistindo descobrir se isso foi uma mágica, né, ou se foi ciência e o que aconteceu. E aí, quem está assistindo aí pode comentar aí nos comentários, depois no final a gente fala, né? Mas eu vou trazer a minha fala muito no sentido de, primeiro, explicar o que é a Escola de Inventor, né? Nós somos uma escola de contraturno que fica aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? Nós surgimos de uma indústria, tá? Eu sou gestor de inovação numa indústria, aqui em Cravinhos, que trabalha com ciência aplicada. Nós fazemos equipamentos para reprodução, então, inseminação artificial, fertilização in vitro, transferência de embriões, células-tronco, então, tecnologias de ponta, e a gente sofria muito porque, às vezes, nós aprovávamos alguns projetos, né, para juntar as universidades públicas, a USP, o Hospital das Clínicas, o Hemocentro, e muitas vezes a gente não tinha pessoas fora da academia com as habilidades e competências que a gente precisava, né? E aí a gente passou um tempo fora, pesquisando qual era a origem disso, e aí nós percebemos que sim, a indústria tem problemas, a academia tem problemas, mas que o principal problema era na educação básica, né? Que as crianças começam a achar ciência, matemática, não sei dizer o que vem primeiro, se elas acham primeiro chato e depois difícil, ou se é difícil depois chato, mas o fato é que elas vão desistindo disso, né? E no caminho dessa desistência, a gente acaba não tendo pessoas que você precisa lá na frente para resolver problemas que a gente fala, problemas do mundo real, né? Então, problemas científicos, matemáticos, esse tipo de coisa. Então, nós decidimos, em 2015, fazer a escola, e aí a grande questão que guia nós na escola é por que é importante ensinar ciência mão na massa, né? E nós acreditamos que a maior importância disso é prover ao nosso país pessoas que tenham a capacidade de desenvolver tecnologias que tragam uma melhor qualidade de vida para elas e para os que estão à sua volta, né? E aí, o tema nosso aqui, ele gira muito em torno do STEM, né? Então, eu fiz uns slides aqui, eu vou compartilhar com vocês. Então, espera um momento aqui. E vou colocar aqui, um momento só. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Né? Sim, e aí começa com essa pergunta, que é o que você quer ser quando crescer, né? O que a Manu quer ser quando crescer, o que a Alice quer ser quando crescer, né? Então, Manu, o que você quer ser quando você crescer? Fala para mim. Eu não faço a mínima ideia. Primeiro meu pai diz que é para eu ser jornalista. Depois a minha mãe diz que é para eu ser palestrante. E depois eu digo que eu posso ser, não sei, tipo, ou atriz ou policial. Ah, tá bem perto. Eu não sou muito dessas coisas de médico, não. Não gosto muito assim. Legal. E você, Alice, o que você quer ser quando crescer? Então, eu gosto muito de viajar de avião. Eu gosto de muita viagem longa também. E assim, quando eu viajei para a Alemanha, que foi umas 10 horas de viagem, aí eu tava muito feliz, porque foi bem longa. Mas também fiquei com minhas pernas doendo. E aí, eu queria passar o resto da minha vida voando. E o meu sonho é conhecer todo mundo. E aí, eu acho que eu quero ser comissária de bordo. Se não der certo, eu quero ser arquiteta. E aí eu também quero gravar e fazer vários filmes. Então, eu acho que eu quero ser os três. E eu quero ser cineasta também. Ou se não, eu quero ser roteirista. Fechou. Você pode fazer um documentário sobre vários prédios legais ao redor do mundo. Você já faz as três. Legal. Obrigado por responderem. Eu vou mostrar aqui, sente
uma outra pergunta, essa é mais para os professores, para os pais que estão nos assistindo, né? O emprego dos sonhos das nossas crianças ainda existirá no futuro, né? E aí eu trago a pesquisa da OCDE que ela fez em 2018 com 600 mil estudantes de 15 anos de idade, de 79 países, incluindo o Brasil, que eles perguntaram qual emprego você quer ter aos 30 anos de idade, né? E aí, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para todo mundo ver, um momento só. 47% dos meninos sonham com um número comum, vamos dizer, de empregos, e 53% das meninas sonham com um número comum. Entre os meninos, os 10 empregos mais desejados foram engenheiro, administrador, médico, profissional de TI, atleta, professor, policial, mecânico, advogado e arquiteto. Entre as meninas, foi bem parecido: médica, professora, administradora, advogada, enfermeira, psicóloga, designer, veterinária, policial e arquiteto, certo? E no Brasil, o relatório afirma que é um dos países em que os sonhos dos jovens mais se concentram em carreiras tradicionais. Normalmente, essas carreiras vêm de exemplos mais próximos, né? Então, se meu pai é engenheiro, eu quero ser engenheiro. Se minha mãe é médica, eu quero ser médica, né? E aí a OCDE fez 3 alertas em relação ao resultado dessa pesquisa, né? Que foi o primeiro alerta foi: os jovens não estão cientes dos novos empregos que surgem com o avanço da tecnologia e da digitalização. Ou seja, eles escolhem carreiras do século XIX, do século XX, deixando as que vão bombar fora do radar, né? O segundo alerta é que questões de gênero e classes sociais têm um impacto muito grande nessas escolhas. Então, assim, as meninas, ao contrário da Manu e da Alice, elas têm baixo interesse em carreiras STEAM. STEAM é Science, Ciência, Tecnologia, Engineering, Engenharia, Arts, que é Arte e Matemática, Math, certo? Então, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. E jovens de baixa renda, mesmo com bom desempenho no PISA, o PISA é uma prova que é feita de 3 em 3 anos, com alunos dessa idade, de 15 a 16 anos, que mede a proficiência deles em ciência, matemática e leitura. Mesmo os alunos que vão bem nessa prova, eles possuem expectativas menos ambiciosas para seu futuro no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele não tem o exemplo, né? Ele não tem aquela pessoa do lado que mostra que ele pode ser o que ele quiser, né? E o terceiro e último alerta é que 1/3 dos estudantes escolheram empregos que correm o risco de serem aniquilados nos próximos 5 ou 10 anos. Ou seja, são empregos que possuem um alto grau de repetição, né, que gera um padrão e que possivelmente poderá ser automatizado, né? E esse emprego vai desaparecer drasticamente. Recentemente, nós fizemos algumas oficinas numa grande multinacional de chocolates, né, a maior do mundo, e basicamente eles estão substituindo toda a parte de gestão de papel. O que eu falo com isso? Controladoria, contas a pagar, contas a receber, por software, por algoritmos que recebe o e-mail, identifica que é uma nota fiscal, já lança no sistema de controle. Então, pessoas ultra bem formadas que trabalham ali, né, com MBA, tudo nos próximos anos vão perder o emprego para um computador, né? E quais os trabalhos que estão mais em risco? O Fórum Econômico Mundial fez uma pesquisa, chama The Future of Jobs Report, o futuro dos empregos, né, em 2018, e ele mostrou que os empregos que mais correm em risco de ser extintos são aqueles que podem, como eu disse, serem substituídos parcialmente ou completamente por um robô, né? No Brasil, essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial mostra que nós estamos em grande risco. Somos um país em desenvolvimento, né? Nosso grau de estudo ainda não é largamente... o alto grau de estudo não é largamente distribuído entre a população, né? Tem uma força de trabalho menos qualificada, né? E ele projeta que 52 milhões de empregos podem ser substituídos em 10 a 20 anos. Isso equivale à metade dos empregos do Brasil, né? E que motoristas, cobradores estão no topo dos postos ameaçados, né? Só que as empresas, elas vão demitir, mas elas vão contratar. Então, 50% que respondeu essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial pretende demitir devido à automação e 38% pretende contratar. Contratar o quê? Cientistas de dados, então pessoas que sabem analisar grandes volumes de dados. Que grandes volumes são esses? Os volumes de dados de pedidos da Amazon, ou os volumes de dados do Facebook, né?
que está em conexão com Big Data, especialista em tecnologia da informação, desenvolvedor de software, especialista em rede social, em e-commerce e especialista em atendimento ao consumidor, né? Tá, mas como que a gente pode preparar esse profissional para o futuro? Como a escola pode se colocar frente a um desafio tão grande, né? A gente teve, há um tempo atrás, vendo uma palestra, né, dessa Sofia Esteves. Ela é a CEO da companhia de talentos, que é a maior recrutadora da América Latina. Eles é que fazem todos os processos de contratação para grandes empresas, como vocês estão vendo, Embraer, 3M, Google, né? E ela falou o seguinte: entre 2016 e 2018, a gente já estava no auge da crise, vamos dizer assim, já estava na crise, agora ela tem um novo auge, né? Mas naquele momento a gente achava que era o auge da crise, né? Eles ofereceram 6 mil vagas de trainee e estágio, tá? Teve 3 milhões de aplicações, então, assim, teve pessoas que aplicaram para mais de uma vaga, então, há duplicidades aí, né? E das consideradas grandes universidades, USP, federais, GV, INSPER, de cada 10, apenas 2,8 conseguiram as vagas. Então, isso mostra que há uma falta de aderência entre o que nós estamos formando nas faculdades, né, as ditas melhores faculdades, e o que o mercado vem buscando, né? E ela falou que as empresas têm vagas, mas não contratam. E os principais motivos é falta de protagonismo. O que é falta de protagonismo? É aquele negócio que a gente chama na escola de mentor de pensamento crítico, né? Por que você faz isso? Porque quando eu cheguei aqui era assim. Porque em time que ganha não se mexe, né? Falta aquela vontade de liderar, né? Falta de propósito, história de vida conta muito, sabe aquele negócio? Por que você escolheu essa profissão? Porque meu pai tem essa profissão, né? E dificuldade de argumentação, né? De expor seus pensamentos de forma clara, né? E conseguir, a partir da comunicação, resolver problemas complexos, né? E as profissões, por outro lado, que têm menos risco de desaparecer são aquelas que exigem criatividade, que é o que a gente chama de resolução de problemas criativos, exigem originalidade, habilidades socioemocionais, né? Comunicação, proatividade, né? Resiliência, dependem da interação humana, ou seja, que a máquina possui dificuldade de substituir, integram conhecimentos STEAM, que é onde a gente chega. O relatório, no final, ele bate nessa tecla, que as pessoas que estão sendo formadas com habilidades e competências bem desenvolvidas em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, elas possivelmente vão estar mais bem posicionadas no futuro. E como que a gente prova isso, né? Um professor da UNB, né, Roberto Leri, ele fez o seguinte: ele pegou as notas de todos os países no PISA, né, e cruzou com o PIB per capita de um país. Então, basicamente, quanto que o que ele queria mostrar é que quanto maior a nota no PISA, o PISA mede ciência, matemática e leitura e sempre alguma outra coisa. Então, resolução de problemas por meio da colaboração, ou pensamento global, como que eu resolvendo um problema aqui da minha cidade, a poluição do meu bairro, eu afeto o globo, né, quando a gente escala. E ficou claro que quanto maior a nota, maior o PIB per capita, que é quanto um país ganha de renda distribuída por seus cidadãos, né? Então, se vocês verem aqui, o Brasil está aqui embaixo, né? Menos de 400 pontos. E a renda per capita está aqui, ó, $12.500 por ano. À medida que vai subindo, a renda per capita vai subindo. Aqui em ciências, a mesma coisa. O Brasil tira uma nota bem parecida, a renda per capita baixa, e os países com maior renda per capita vão subindo. Maior nota vão subir na renda per capita. E aqui que eu acho que é o principal, que é a leitura, né? As crianças estão lendo cada vez menos, cada vez pior, cada vez tendo menos uma paciência menor com textos mais longos, né? O Brasil também vai mal em leitura, né? E a consequência disso é que ele acaba indo também mal na renda per capita, né? E a nossa percepção é que isso acontece, né? Porque
basicamente, profissionais que têm bom desenvolvimento em ciência, matemática e leitura conseguem resolver problemas mais complexos. Então, ao invés dele trabalhar para produzir 1 quilo de soja, ele vai trabalhar para produzir um motor de um carro elétrico, né? Então, como na educação há uma contestação muito grande a respeito do PISA, porque é uma prova igual, aplicada em países com conceitos pedagógicos muito diferentes, embora, como o Felipe mesmo usou, né, falou, a Finlândia ela se destaca basicamente porque ela tira as maiores notas no PISA, né? A gente acredita que é nesse ponto que nós devemos focar, né, o desenvolvimento do pensamento STEAM. Alguns estudos feitos, eu já estou terminando, tá? Mas alguns estudos feitos pela Universidade de Stanford e Universidade de Munique mostram que se o Brasil aumentasse 100 pontos no PISA, ele chegaria à média dos outros países. Mas aumentaria um aumento de 2% ao ano no PIB por até 10 anos. Então, assim, antes da pandemia, a gente estava crescendo 1%. Se nós chegarmos na média do nota do PISA, a gente garante o dobro de crescimento do país, né? Então, isso mostra a importância, né? E aí, aqui, para terminar minha fala, eu queria destacar esse texto do Fórum Econômico Mundial, que se chama, assim, 3 formas que a pandemia do coronavírus poderá reformatar a educação, né? E a primeira coisa que eles batem na tecla é que a educação será estimulada, impulsionada para a mudança. Todo mundo teve que mudar de um dia para o outro, os professores principalmente, acho que os professores é que mais estão sofrendo, é onde a gente mais tem que prestar atenção, mais dar apoio, suporte, formação, né? Mas isso pode levar a inovações surpreendentes. Um caso é nós aqui, estamos todos, quem diria há 2 anos que nós estaríamos fazendo uma live pelo Zoom, transmitindo pelo YouTube, com crianças falando de ciência, né? Então, essa dificuldade momentânea pode levar a inovações surpreendentes, né? Também vai aumentar a importância das parcerias público-privadas na educação, ou seja, se a indústria não ajudar a educação básica, não ajudar as escolas públicas, não disponibilizar recursos para estruturar laboratórios, para estruturar a formação de professores, para dar conteúdo mão na massa para essas crianças, a indústria não vai crescer. Ela vai chegar naquele mesmo ponto que eu contei no início, que a minha indústria decidiu fundar uma escola porque, basicamente, ela não estava conseguindo desenvolver seus projetos de inovação. E a terceira coisa, que é a mais importante, eu acho, é que a exclusão digital já aumentou. Então, nós sabemos que há uma diferença muito grande entre aqueles que têm e os que não têm acesso. E a pandemia, infelizmente, veio para aprofundar. Nós vamos sair desse período com muito mais desigualdade social. As crianças estão sendo profundamente impactadas pela queda na qualidade das aulas que o professor deu a aula com altíssima qualidade nos últimos anos e, de repente, caiu a qualidade simplesmente porque nós não temos a infraestrutura necessária para conduzir as aulas da mesma forma, né? Então, a minha fala vem muito nesse sentido, de que agora é um momento da gente começar a criar pontes, né, entre pessoas como as que nos convidaram para conversar hoje, que têm um profundo conhecimento na edição e gestão de conteúdos em vídeo, juntar com escolas que têm um profundo conhecimento em ensino de ciência mão na massa e juntar com professores que têm um profundo conhecimento em pedagogias inovadoras e que permitem trazer realmente, não só no discurso, o aluno para o centro da conversa, né? Então, não sei se eu estourei meu tempo, mas é nesse sentido que a gente acredita que a gente pode sair dessa situação, né? As meninas estão aí para provar que ciência e alunos têm tudo a ver, né? Então, seria isso, tá bom? Valeu, João. Obrigado pela sua participação. O João traz uma perspectiva ao conceito da ciência num universo mais amplo, né? Considerando o mercado de trabalho, considerando uma perspectiva aí no curto e no médio prazo da transformação, né? Do mercado e das demandas, né? Dos profissionais no futuro e tudo mais, sobretudo nessa área das ciências, né?
E aí, nesse sentido, acho que vale a pena a gente complementar também com uma realidade que está aparecendo também, que é o quê? O surgimento de outras perspectivas de economia que integrem, né, a economia tradicional a outros processos que as próprias redes sociais, as interações digitais têm permitido, como a economia criativa, colaborativa, né? E também o fortalecimento das equipes multidisciplinares, tanto nas empresas quanto em outros contextos. E aí faço esse link, né, pensando como a gente começou a live, né, trazendo uma escola que trabalha de maneira transdisciplinar, sobretudo, né, justamente levando em conta o modo como o ser humano de fato articula os saberes, né, e a aprendizagem, e como a gente pode colocar isso em prática, né, na sociedade, né. Queria ouvir um pouco mais também das suas experiências na Escola do Inventor, né, queria ouvir também as experiências do professor Baunilha. A gente vai abrir um pouco para as interações, tá? A Ana vai trazer aqui algumas perguntas. A Manu disse aqui que está com um pouquinho de fome. Manu, mais 15 minutinhos. 15 minutinhos e a gente fecha a live. Tá? É um bom parâmetro isso para finalizar uma live, né? Olha só, a gente está com uma interação legal lá no YouTube e a gente tem alguns comentários aqui, especialmente para as meninas. O pessoal gostou bastante do que vocês colocaram, meninas. Mas pelo tempo que a gente tem, também por essa observação de Manu, eu vou logo para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Quando o Baunilha estava falando, a Lisandra Oliveira, que inclusive é lá de Bananeiras também, da escola e tal, ela fez uma pergunta para você, vou dizer aqui. Além do tempo para o uso de laboratório e aulas experimentais de ciência na rede estadual, você tem alguma outra dificuldade? Como espaço, interesse dos alunos e participação em especial das meninas? Foi essa a pergunta dela. Eu vou já emendar outra, que aí essa ficou para todo mundo, que é de Leila Rocha, que é diretora também da escola Nossa Senhora do Carmo. E ela pergunta o seguinte: como pensarmos uma educação para o futuro quando ainda hoje o que prevalece na escola é um currículo imposto e descontextualizado? Pode falar já, Ana? Pode ir respondendo aí. Tá, vou falar aqui, vou tentar falar bem rápido, viu, Manu? Pra você a fome não tragar. Bom, Elisandra, veja, assim, dificuldades são muitas, né? Assim, a gente tem, de fato, muitas dificuldades, mas eu acho que a principal delas é de como a gente repensa o currículo escolar e a forma de trabalhar as ciências, as disciplinas de uma maneira geral, né? De uma maneira que seja mais produtiva, de fato, né? Assim, porque, óbvio que há uma falta de interesse, às vezes, dos estudantes. Eu falei aqui, eu dei um exemplo bem rápido, mas é uma prática que eu faço sempre com os estudantes quando estou trabalhando na questão dos fungos, de fungos e bactérias, né, micro-organismos, de uma maneira geral, de a gente produzir iogurte, né? Iogurte, coalhada e tal, porque é uma forma prática de apresentar como essas bactérias e fungos agem nos alimentos, né? Não só iogurte, falo também de apodrecimento, tal, deixar os alimentos lá. Ou de outras questões, como fazer pão e, enfim, fazer bolo, né? O papel dos micro-organismos, da temperatura e do surgimento de gases e tal, tudo isso no processo da culinária, né? Isso é muito mais divertido. Porém, nem sempre a gente está com empolgação para fazer aquilo, né? Acho que o Manu falou aí um pouco, disse assim, tem dia que eu quero fazer um pouco de ciência, mas tem dia que eu não estou com muito saco, né? E a forma como a gente organiza os tempos escolares hoje, de fato, ela não é muito atrativa, né, para os estudantes. Para mim, esse é o principal desafio. Eu nem falo tanto de laboratórios nas escolas estaduais, porque eu acho que para a gente fazer prática, a gente não necessariamente precisa ter laboratórios de ciências, né? Laboratório que eu digo assim, microscópio, lupa, tal. Isso é ótimo, se tiver é maravilhoso, né? Mas se não tiver esse material, a gente pode ir fazendo de outras maneiras, né?
Mas eu acho que a questão do tempo e da organização curricular é o que mais afeta, assim, de fato, sabe? Eu, por exemplo, moro aqui em João Pessoa, né, próximo à praia, adoro fazer uma aula prática de ecologia fazendo uma caminhada entre 3 praias aqui de João Pessoa. Eu boto os meninos e as meninas para andar bastante, assim, saio de Jacarapé até a Praia da Penha, né, que é muito legal, dá para você trabalhar várias questões ali. Mas para isso eu preciso, só para você ter uma noção, né, eu preciso conversar com pelo menos 4 professores ou professoras para pedir para aqueles professores participarem da aula ou cederem a aula, né? A gente não tem momentos necessariamente de planejamento em conjunto, são várias dificuldades nesse sentido aí, sabe? Eu acho que passa mais por essa questão mesmo da gente repensar o modelo de escola que a gente tem. Olha só, João, tem também uma pergunta direta para você. Eu vou fazer aqui, tá? Porque aí, se quiser, já responde. E fica aquela pergunta de Leila para todo mundo que quiser responder. Tá? Então, foi isso. Elisandro também te perguntou sobre o uso de metodologia ativa na ciência. Como você conheceu? Geralmente não é ensinado nas graduações. Vim saber no final do curso. Né? Como você inseriu nas suas atividades e se você pode dar um exemplo? Ela também faz uma outra pergunta que eu vou emendar aqui. Como está fazendo o uso da metodologia ativa nessa pandemia? Como você coloca seus alunos na escola para ser protagonista nesse momento? Massa. Ótimas perguntas, assim. Então, primeiro, como eu conheci, né? Na verdade, eu não conheci, eu fui conhecido por elas, porque a verdade é que eu sempre fui um aluno que era bem atentado na escola, né? Então, meus pais sempre ficavam muito preocupados, né, com a questão de comportamento, de nota eu sempre fui bem, assim, fiz Unesp, fiz USP, né? Mas minha mãe principalmente sempre deixava muito claro que era muito fácil também simplesmente só separar eu do grupo e dar uma punição do que tentar descobrir quais eram as potencialidades que eu podia trazer se houvesse uma diferente percepção ali da questão comportamental em relação à minha questão de aprendizagem, que sempre foi boa, né? Isso sempre me ficou muito comigo, né? E aí eu tive a sorte de, quando eu fui fazer faculdade, eu fui para uma universidade cujo eu era a 3ª turma da universidade. Nós que inauguramos a universidade, a Unesp de Tupã. Fui fazer um curso de administração de agronegócios lá. E lá, para minha surpresa, não tinha TCC, não tinha nada disso. Eram projetos semestrais, né? No qual nós escolhíamos uma linha de agronegócio, né? E nós estudávamos cada um dos elos da cadeia do agronegócio. Então, era isso que... Momento só. Era isso que era o desafio, né? E lá eu percebi que a aprendizagem por projetos era muito mais interessante, muito mais aprofundada, né? E aí isso ficou comigo. E aí, quando eu fui trabalhar com inovação, né? Eu percebi que a inovação ela é feita de erros, né? Mais do que de acertos, né? Você tem uma teoria e você precisa organizar uma equipe para tentar transformar aquela ideia em um produto, processo ou serviço, que nesse caminho você bate muito a cabeça, né? E aí, quando a gente teve a ideia de fazer uma escola, eu juntei essas duas coisas. Olha, não pode ser um lugar punitivo para o aluno, tem que ser um lugar em que ele se sinta à vontade para experimentar, para errar, para tentar de novo, para não dar certo, né? Então, essa foi uma primeira premissa. E a segunda premissa é que tinha que ser mão na massa, né? Que nós tínhamos que prover não apenas conteúdo, mas coisas para ele experimentar, né? E quando eu disse que eu fui encontrado, é porque nós estávamos dando uma das primeiras aulas e uma mãe, que é uma grande pedagoga aqui da nossa cidade, que a gente não sabia, pediu para assistir a aula e falou: isso que vocês estão fazendo é método ativo de aprendizagem. Que a gente foi bem, a gente estava ensinando simplesmente fazer jogo de videogame e programar um robô, né? Só que para isso, ao invés da gente fazer o que todo mundo faz, pegar o kit e montar, a gente falou: você sabe o que é um hardware? Demos uma chave
e uns computadores antigos para os alunos e falamos, desmonta aí e fala o que tem dentro, o que você acha que tem dentro, né? E depois que ela deu esse toque, nós passamos a estudar, né? Estudar diversos métodos ativos. Então, método por desafio. Esse negócio de método de aprendizagem tem muita coisa que existe há anos, né? Décadas, e cada hora tem um novo nome por causa de modismo, né? A gente sabe que tem isso. Mas a gente começou a estudar experimentação, né? Método por desafios, método baseado em jogos, que não é gamificação, começamos a pegar jogos e adaptar conteúdos a partir da mecânica desses jogos, né? Método por investigação, e essa que foi a pegada. E aí, quando mais nós fomos nos aprofundando nisso, menos nós passamos a ser uma escola de tecnologia e mais nós passamos a ser uma escola de ciência mesmo, de matemática, mas com aplicações práticas, né? Essa é a primeira pergunta. Agora, a segunda é, como que a gente está fazendo isso, né? Nós temos 2 modelos, nós damos formação para professores e damos cursos para os alunos, né? Então, na formação para professores, esse foi o maior desafio, mas foi o que a gente encarou primeiro. Nós desenvolvemos kits de aplicação, né? E nós mandamos os kits para a casa dos professores, então kits de circuito elétrico, kit de experimentação em meio ambiente, esse tipo de coisa, e ele faz a formação assíncrona. A gente fala que é uma experiência híbrida, ele tem o kit de aplicação e assiste na nossa plataforma. Na plataforma até de um dos parceiros nossos, da Onde Aprendo. E já com os alunos, a mesma coisa, nós mandamos todos os kits que a gente utilizava dentro de sala de aula, nós mandamos para os alunos. Então, nós estamos tendo uma resposta muito boa, porque os pais comparam nós com a escola e veem que o aluno está muito mais estressado, muito mais feliz. Agora, é claro que a gente tem uma vantagem enorme, né? A gente dá uma aula por semana, né? Então, nós não temos nem noção da dificuldade que está sendo para os professores que estão tendo que conduzir aulas à distância com, às vezes, 30, 35, 40 alunos, né? E tentar manter eles engajados, né? Mas nós acreditamos que, por causa dessa dificuldade, a alternativa que mais vai ter impacto no curto e médio prazo é desenvolver experiências híbridas de aprendizagem, entendeu? Então, pegar e mostrar, dar suporte para esse professor, mostrar para ele ferramentas gratuitas, livres, que ele pode usar para gerar interatividade com os alunos, né? Então, nós temos algumas que a gente pode citar aí, o PHET, PHET, né? Colorado, que tem várias simulações de ciência e de matemática, simulações interativas. Então, você está dando uma aula sobre efeito estufa, a criança consegue aumentar o nível de radiação, aumentar a poluição e ver o que acontece nos anos, né? E também mandar kits de aplicação para os alunos com materiais que ele pode encontrar no dia a dia, né? Nós temos adotado essas 2 alternativas. Agora, deixando claro que a gente sabe que nós temos o privilégio de fazer isso, que isso não é a realidade da maior parte dos professores e alunos ao redor do Brasil, né? Massa, João. Enfim, agradeço aqui as respostas de vocês. A gente está chegando agora já no finalzinho desse encontro, e aí eu vou passar aqui um pouco a palavra aqui para as meninas, e aí depois para vocês, e a gente já pode fazer esse ritualzinho agora da despedida. Quem quer falar primeiro? Alice, Manu? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que minha filha está assistindo essa live. Eu tenho certeza. Porque por trás da minha porta fechada, eu tô ouvindo muita risada. E aí eu tenho certeza que eles estão assistindo. Que também teve uma hora que eu vazei a câmera e abri a porta. Aí tava a voz de João Guilherme falando. Aí fechei a porta, abri a câmera e tava também. Aí eu tenho certeza que eles estão assistindo, então um beijo. E eu queria agradecer a todos que vieram nessa live e que foi muito importante para mim conversar sobre isso e que a ciência agora virou mais um pouco melhor para mim do que matemática, pelo menos. E isso é muito bom
estar aqui com vocês. E agora eu quero passar a vez para outra pessoa, porque isso é o máximo que eu posso falar. Obrigada, Ana Bárbara, João Guilherme, Felipe Bonilha, Felipe Barquete, Alice. Gente, tem mais quem? É, só isso mesmo. Pode só passar a vez para outra pessoa? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, a minha família, aos meus amigos, e eu queria falar que é muito importante estar aqui e ter uma conversa com vocês. Eu queria falar muito obrigada. E é isso, eu gostei muito do assunto da live e quero participar de mais lives assim. Um beijo para vocês. Bom, gente, estou entendendo que já posso falar aqui minha despedida, né? Ana e Felipe, agradecer pelo convite, né? Mais uma vez aí, parceria. Falar de... A gente está falando de ciência hoje, mas reforçar de que é importante também a utilização do cinema na educação, né? A Ana já me ajudou aí algumas vezes com a introdução do cinema nas aulas de ciências, e é muito bacana, inclusive, fazer cinema nas aulas de ciência, né? A gente tem até um filme, né, Ana, aí, que rodou alguns festivais no Brasil, foi um trabalho de ciências de uma das turmas que eu dou aula, né? Isso é muito bacana, né? Então, agradecer mais uma vez aí pela parceria, parabenizar as meninas, as garotas aí que arrasaram nos relatos, né? Estão ficando famosas agora fazendo lives. E agradecer aí também João, né, que trouxe alguns desafios para nós aí, né? Não são tão simples, inclusive, viu? Aquele lá do sal no gelo não é uma coisa simples, não, João. Mas acho que é massa mesmo para estimular aí os neurônios, né? Para a gente ficar com essa culpa. E convidar todo mundo que está assistindo também a entrar no site lá do festival e assistir os outros filmes, né? Vale muito a pena. E aos professores e professoras de ciências que estão assistindo, vale a pena dar uma conferida lá no site para utilizar o material em sala de aula, que é bem bacana. Massa, eu queria agradecer primeiramente as meninas, a Manu e a Alice. Aprendi muito com vocês. Continuem assim, tá bom? Continuem estudando bastante. Queria agradecer o Felipe, os Filipes, a Ana, todo mundo aí, a Beth. Uma grande oportunidade e é isso, né? Acho que nós estamos no momento ideal para lutar a favor da ciência, né? Então vamos continuar essa luta aí, que eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas, tá bom? Um abraço para todos aí. E o leite que muda de cor? Ah, tem essa, né? Alguém falou aí alguma resposta? Não sei se alguém falou. Acho que não. Basicamente, o leite é uma mistura homogênea, né? Então, tá tudo muito bem misturado, né? Mas a maior parte do leite é água e gordura, né? E parece que ele tá totalmente misturado porque tem uma tensão superficial em cima, sabe? Igual quando o mosquitinho da dengue pousa em cima da água. E aí, quando você joga o detergente, o sabão, ele tem uma ação que rompe essa tensão. Quando ele rompe essa tensão, aquela mistura que estava homogênea, ela começa a se mexer e as cores começam a se misturar com as moléculas do leite. E aí dá aquele efeito muito legal lá. Agora não pode utilizar o leite com corante indiscriminadamente. Usa só uma vez só, para ver se dá para utilizar canela no lugar do leite, tá bom? Coloca canela no lugar do leite que dá certo. No lugar do corante. Gente, ó, é isso. Então, eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, tá? João, Felipe, Manu e Alice. Eu fiquei muito feliz hoje. Acho importante esse esforço que a gente está fazendo de estabelecer pontes, diálogos, sabe? A gente está no momento de muitos desafios, né? E eu acho que é muito pertinente essa oportunidade, né, que o festival está oferecendo para a gente, através de BET, o Conkids, né, Mediativa. E outras iniciativas, né, assim, que estão surgindo de buscar o diálogo, né? Buscar o diálogo entre as áreas, buscar o diálogo entre os saberes, e trabalhar de forma positiva com essas oportunidades que a internet está oferecendo, né?
Então, é uma alegria estar aqui e que a gente possa desenvolver novas rodas de conversa, né? Aí mais para frente, né? E aí dizer que, assim, tanto o Felipe quanto o João, coloca aí depois nos comentários, sabe? No comentário fixo, os contatos, essas coisas, porque daí quem tiver ou quiser rever o vídeo, vai estar lá os contatos de vocês, tá? Bom, eu também queria agradecer. Eu estava muito ansiosa por esse encontro, porque desde o momento que a gente começou a fazer esse movimento, né, para chamar os convidados, a gente ficava vibrando a cada confirmação, que a gente achava que ia ser um momento muito bom. Enfim, o que aconteceu hoje aqui, né? Eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês, as meninas, os professores, e dizer também que, como o Felipe Valmília comentou, né, os filmes do festival, eles ficam no ar até o dia 18 de dezembro. Então, é isso. Eu acho que é uma grande oportunidade, realmente, da gente acessar e conhecer filmes de muitos lugares do mundo e com material, né, também para trabalhar em sala de aula. Enfim, é isso. A gente já passou um tanto do tempo, as meninas já estão sinalizando fome e eu acho que a gente tem que encerrar. E é isso. Um beijinho grande, um beijo grande nas meninas no coração e até uma próxima. Tchau, eu quero fazer as experiências agora. Maravilha. E vou torcer para ver um eclipse. Eu vou sair. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Que legal.